Bom dia, boa tarde e boa noite, pessoal. Você que está acompanhando mais um episódio do Futebola Podcast. Futebola esse onde a gente fala tudo de melhor e pior aconteceu na rodada. É o Vasco, o pior é o Vasco. Calma, diretor, vai chegar seu momento. E meu nome é Gabriel Franco, estou aqui com... Gabriel Pérez. E aqui por detrás das câmeras dos bastidores estamos com... O Vasco. Vasco, ele tá sempre presente com o nosso diretor. E aqui, antes de tudo, falar que estou trajando uma bela camisa da Ponte Preta, Associação Linda, Atlética, linda, né, Pérez? Ponte linda. Pretana, um abraço aí pra Amanda Santiago e Laura Budó, que presentearam o futebol com a camisa. Estão Linda sempre assistindo, camisa. sempre participando. Não tem a faixa tradicional, mas ela é muito camisa, Detalhe muito bonita. pro símbolo retrô. Símbolo Legal, retrozinho, legal demais. A Listras golinha. finas, listras finas. Lembra muito a Juventus. Não, Juventus não, Udinese. Udinese. Tem a gola, elegância, né? A gola... Pô, agora é. A gola real. A gola, pô. Essa é a gola real. Se você deixar cair um pouco mais de cabelo tá caindo no céu aqui, você vira o Zidane. A elegância de Campinas, é verdade, da época da Juventus. Todo respeito, tá? E agora, falar aqui, sabe do que a gente esqueceu de falar, diretor? Que teremos também Série D para falar do clássico. Cara, Então fica aí com a gente, fica aí espetáculo, com a tá? gente. E Pérez, faz o favor, gira ela. Gira, 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 gira com devagar. Rápido, devagar. Salve o Corinthians! Quanto é que foi, Corinthians? Opa, 4, foi mal. 1, 2, 3, 4 e o nosso Internacional de Porto Alegre, Pérez. 2 golzinhos de lambuja aí pra eles. Eu gostei porque pimenta nos olhos dos outros. É verdade. refresco. Falando em pimenta, alguém tá chateado hoje. eu Abraço. Abraço, viu, pra você. Você sabe do que eu tô falando, você acho. sabe. E essa viu? pessoa não está aqui, porque eu tô isento e tem alguém que tá muito feliz. Tá em casa, na coberta. Vitória 4-2 pra cima de uma rivalidade, Tranquilo. né, Pérez? Não é rival nada. O Inter não é rival. Eles botam uma rivalidade. 2005 pra você, tudo isso nada, quer dizer nada. 2005 é taça pra mim, Campeonato Brasileiro. Entendi. No entendi. 79 eles não falam também, né? É verdade. Do gol de falta roubado. Eu ia exaltar, eu ia falar 79 que venceu na final contra o Corinthians, um baita time do Internacional. meu irmão. Tudo aqui não precisava disso, né? Então vamos voltar ao presente, uma presente ao vitória futuro, pai, com presente ao 4 futuro. gols. Dorival Júnior apresentando suas cartas, hein? Cara, ele chegou pra quebrar, pra bala. Brincadeira, gente. Dorival chegou, não deu muitos treinos, ele falou isso na primeira coletiva e falou isso ontem, quando acabou o jogo. No sábado, no caso, quando acabou o jogo, que não tinha muito tempo a treino. Quando eu vi a escalação contra o Inter, confesso, fiquei bolado. Falei, puta, mesma escalação do Ramon. Revoltou. Mas ele botou mais um volante, que é o Martinez. Aí a pegada ficou mais forte. Eu gostei da pegada. Ele é bom, o Martinez. Quando ele quer jogar bola, ele é bom. Mas quando ele quer provocar, ficar maluco, aí ele tá errado. Aí ele Entendi. é expulso. Tem que controlar o cara. Deram uma maracujina pro cara, mano. Entendi. Certeza. Deu uma Quando ele jogou relaxada. bem, dominou o primeiro tempo até os 35 minutos. Faz 1-0, beleza. Mas eu não sei o que acontece com esse time, Francuda. A pior defesa dos times da Série A do Brasil no ano, porque do Brasileirão é o Juventude, mas o 12 Corinthians... gols. 12 gols do Corinthians Poxa. e 14 do Juventude. Exato, muita mas, coisa. Levar 12 gols mas tem no que- ano o Corinthians tem mais gols tomados. 12 gols em 7 eu tô falando rodadas do é Campeonato muita Brasileiro. coisa. O Corinthians é a pior É defesa loucura. do Brasil, no caso. E falhas individuais. O Neneca tem esse problema, Francudo. A saída de gol Cara, dele. cruzou na área, eu não sei, ele não sabe sair. Sempre teve esse problema e tomou continua. gol. E duas jogadas que surgiram no lado esquerdo. Em cima de quem? Do Hugo. Esse foi o cara mais questionado da escalação do Corinthians. Esse ano ele tá sendo bem questionado. Mas você sabe por que ele começou a titular? Eu realmente fiquei com essa dúvida. Cara, não o que entendi. o Dorival disse é que ele queria um lado esquerdo mais fechado, defensivo, pelo seguinte, porque o Inter joga muito pelo lado direito, Entendi. lado esquerdo do Corinthians, com o Alan Patrick, ele cria muito por ali, e foi por ali que saíram os gols. Esse é o problema, cara. Esse aqui é Internacional, que realmente, como você falou, os 15 minutos foram 15 minutos de Inter, né? Que a gente realmente cobra, porque tem uma estabilidade. Bom time, cara, é legal ver o Inter jogar. Quando ele mudou, né, ele pegou o Fernando, adiantou o Fernando. Verdade, começou como terceiro zagueiro, Ele depois ele adiantou. voltou pra volante. E a chapada do Fernando no gol. Qualidade demais, cara, Mas o qualidade Fernando, eu demais. tenho minhas questões com o Fernando, né? Era pra ir pro Vila, foi anunciado, Vila. porque a família tá lá, É. Vila, Pô, a família foi tá sacana, lá. tá? Foi sacana, tá? Aí, do nada, Internacional. Enfim, não quero falar de Fernando aqui, quero falar dessa partida. Deixa porque o Vila Inter- quieto, deixa o Vila quieto. que tá bem demais. Tá bem Calma, demais o Vila vai subir esse ano. Tomara. Aí, tivemos a virada do Internacional. Erros Virada individuais. Do primeiro gol, erro individual. E óbvio, tem mérito do cruzamental. Mas o segundo, eu vou dar mérito pro Inter, cara. O segundo Tem gol foi mérito, um né? golão. Tem mérito. Golão. Passe do Fernando. O Alan Patrick, a calma dele. Não vou dar uma bica pro gol. Aí todo mundo cai na dele, só rola pra Pô, ele trás. é muito o cara, bom. o Thiago Maia só. Ele é muito bom, só ele é pifa. craque. Ele é um bom vinho. jogador, muito bom jogador. E né? aí, quando você achava que realmente o Corinthians estava indo se afundar, acontece também um acontecimento, um fato no jogo, que a gente não pode deixar de falar. Expulsão. Expulsão de Bruno Henrique, e isso, uma expulsão boba, não precisava. E a partir daí condiciona o jogo, e o Corinthians tem cada Não, vez e, mais rédeas. e outra coisa também. Eu não entendi do Roger, eu não sei se foi uma alegação física do Alan Patrick, ele pegou e tirou antes da expulsão, ele pega e tirou o Alan Patrick, cara. O Alan Patrick é um cara fundamental no time.
Ele pode estar pensando... Tem Libertadores quarta-feira? Sabe? Tem. Então, ele pode estar pensando nisso pra preservar o cara. Achou que o Inter fosse... Que o Corinthians ia ter dificuldade no ataque. Só que a partir do momento que tira o Patrick, cara, o Inter não consegue mais ficar com a bola e o Corinthians esmaga o Inter pra trás. E o Corinthians, eu vou falar, eu fiquei surpreso também, porque o Corinthians, geralmente, quando joga com a mais, tinha dificuldade. Lembra ano passado contra o Flamengo? Sim. Na Arena? 1 Não a fez 0, nada. não conseguiu reverter o placar de 1 a Mas com o 0. Dorival, cara, era questão de tempo do Corinthians fazer o gol. Você percebia aí que tanto é que virou o gol, o mérito total do Yuri Alberto, artilheiro do século. Ele? E o Romero é esquecido. Ídolo. Ninguém lembra do Romero, né? Calma, Romero cara. aí fazendo gol na arena. E Cara, agora o você... Romero é ídolo também, tá tudo certo. E você falou aí de um artilheiro, mas eu quero te perguntar, você já teve problema com o ex, Pérez? Jogador? Eu já tive... Eu tô Roger tendo, Guedes, tô tendo né? agora um problema Que com esse susto, jogador. viu, cara? Sempre aí. Sei Yuri que é. Alberto gosta de fazer gol no Inter. Meu Deus do céu, mas que vontade é essa e o que ele tem de Baldasso botar no ficou DVD? feliz. O povo fica muito feliz. E ele que é subestimado, na minha opinião, porque joga muita bola. É claro que tem a questão do 880 Sim, dele. sim. Mas ele é um cara que faz muito facão, participa sempre defensivamente, abre espaço pro Memphis. Ele é muito bom jogador. Excelente e jogador. pediu música aí na transmissão do Galvão Bueno. Cara, e o Galvão narrando é uma diversão, né? Cara, cada gol... Os gols do Inter ele não narrou. A torcida do Inter ficou louca. Ele não narrou. É gol do Inter. É gol do Inter. E o gol do Yuri Alberto. Yuri Alberto do Corinthians. Não, aí quando foi o gol do Coronado no último gol... Gol, Breno Bidon! Foi. Coronado! Tá de complicada a situação. Complicada é essa, não é a vida do corintiano hoje, que sorri de orelha a orelha. Vitória do Coringão, 4-2 pra cima do Internacional de Porto Alegre. Valeu, Pimentinha. Abraço, viu? Difícil resultado pros nossos colorados aí. Bahia, Botafogo, gol. Vitória do Bahia. Não, Vitória, esse que é o Diretor. time rival do Bahia que conquistou seu triunfo. Ele fica falando Mais isso, o nosso amigo do canal do Dois Toques vai canal cobrar a dos gente. Toques, Vai tá cobrar a de olho em gente. tudo, tá de olho em tudo. É. Triunfo do Bahia, mais um Bahia. Ótimo jogo, tá? Do nosso tricolor de aço. Inclusive, do subestimado Rogério Quem? Ceni. Subestimado Rogério Ceni. Bom professor, Porque velho. sempre Bom professor. gostei dele. Fez um bom trabalho aí no Flamengo. Bom trabalho no Fortaleza. No Fortaleza a gente sempre faz, excepcional. Foi excelente. No Flamengo, um bom trabalho também. E no Bahia também vai fazendo um bom trabalho. O time foi superior ao Botafogo 70% do jogo. E o que é legal do Rogério Ceni é o seguinte, cara. Quando ele vai pro Bahia ano passado, Aham. a conversa era o seguinte: o Grupo City chegou e falou, cara, a gente tá com chance de cair aqui. Vamos fechar a casinha. Vamos ver o que a gente faz. Pra o ano que vem chegar nas cabeças com contratações. E foi o que aconteceu. O time teve paciência, a diretoria teve paciência. Se é o Bahia de outras diretorias, com todo respeito, poderia ter sido até demitido o Rogério Ceni Foi antes. pra Sim, Libertadores. é verdade. Mandou o time pra Libertadores, passou numa pré-Libertadores depois de muitos anos o Bahia não jogar Libertadores e tá aí. Colhendo, né? É o melhor time da Libertadores. O Palmeiras Melhor é o campanha, líder Palmeiras é geral, líder. né? Tem que falar Mas, do cara, Palmeiras que é o líder geral. Mas em proporção em termos de grupo, cara, o grupo do Bahia é dificílimo e tá em É primeiro. verdade, é o grupo time da que- morte. É porque raramente o time que disputa a Libertadores depois de muitos anos, que não tem tanta tradição que é o Bahia, no caso, não tem problema nenhum falar isso. Tem uns times que não tem também. Sim. Vai, Tem, né? gente, Tem uns times que tem não vou acesso falar, não. negado, né? Na Libertadores. Continua, Filó, Aí- desculpa. Aí quando Me passei. quando o time pega um grupo da morte desse, a gente fala, putz, vai legal, valeu a participação, foi massa e tal. Mas não, tá pras cabeças e eu acho que tem tudo pra classificar. E os jogadores do Bahia, o meio campo muito forte. Gol mais um de Cauli. E o Pulga? Vai falar do Pulga, não? A Eric pulguinha atrás da Pulga. orelha? Como é bom esse jogador, cara. Eric Pulga, esse que é o líder em estatística, é o jogador com o melhor aproveitamento de dribles na Série A do comigo não dá. brasileiro. Mais de Vem me 70%. driblar. Não consegue. Você Ah. acha que tá na 30% que ele errou, é tu? Butina. Brincadeira, gente. Pelo É, amor de ó. Deus, jogadoraço. E ele, inclusive, que fez a jogada do gol do Bahia, foi um contra... Quase, não foi bem um X1, foi um X2 X2, praticamente. cara. Passou de 2, deu pro Cauli. E agora a gente tem que falar do Botafogo, hein? Porque aparentemente não tá na hora de Botafogo. Cara, quem é arrogante geralmente se ferra, cara. John Textor, esse que afirmou que daqui pra frente o time só ia crescer em contratação, que o elenco só ia melhorar. Mas é aquilo. O elenco do ano passado tinha, por exemplo, Almada e Luiz Henrique, jogadores muito diferentes. E agora a gente vê um elenco cujo os volantes que entraram pra essa partida, Patrick de Paulo e Newton, era a dupla de meio campo do Criciúma que caiu ano passado. Cara, como diria o meu avô, daqui pra frente só pra trás. Você realmente não tá acreditando nesse Botafogo? Cara, não que eu tô acreditando. Eu acho que o Botafogo não ganha nada esse ano. Eu acho. É. Não sei que se vai fazer as super contratações que ele fala. Porque o Texas tá devendo dinheiro do mundo inteiro também, né? Tem esse tem a questão caso, do Lyon tem que também. ver, a questão do fair play financeiro, enfim. Só, cara, ele largou o ano, né? Recopa. Largou o Cariocão. É o que a gente fala, o Botafogo, não, falando assim, parece que eu vou menosprezar, mas não é. O Botafogo, por não ter esses títulos, se fosse, por exemplo, o Real Madrid largando uma Supercopa, tá bom, né? sim. Ok.
Agora o Botafogo precisava desses títulos, porque precisa carimbar Cara, e internacionalmente. a Recopa, pra você chegar na Recopa, o que significa? Você ganha o Libertadores do Campeonato super É difícil, então você tem que cara. valorizar a Recopa. É difícil demais. É, lógico. E aí largou metade do ano, não se classificou para as finais do Carioca de novo. E agora a gente tem o paivismo, que já tá dando raiva em muito torcedor botafoguense. Paiva, que é ex do Bahia. E dessa vez o Bahia não teve problema com ex Achei nenhum, que não. fosse comentar do Arthur Jorge. Que também ex também, mas Arthur Jorge ama o Botafogo. Ele ama o Botafogo. Não ama o Botafogo? Botafogo que tá em 11º Botafogo lugar, que viu? tá em 11º lugar. E o Bahia que tá crescendo, hein, diretor? Em sexto. É, Sexto fala. lugar com Fala 12 do esquadrão. E o Bahia é um dos times que mais fez jogos do Brasileirão, jogos no ano, porque jogou Copa do Nordeste, Campeonato Baiano, jogou as primeiras fases da Libertadores, já tá com 30 jogos. Pérez, Mano. quem quiser saber do Bahia e Vitória, canal 2 quê? Toques Canal no 2 Instagram. Dois toques. Entra lá que sabe tudo do futebol Aula, baiano. aula. E aqui, pra vangloriar também, o jogo foi ganho principalmente no meio campo. O meio campo do Bahia acabou quando o Botafogo... O Bahia Caulinho, foi... Jean Lucas. Bem Everton melhor. Ribeiro. 70% Aff, do tempo, Maria. praticamente, o jogo estava sob mais do controle do Bahia. O Botafogo conseguiu em algumas transições, mas na reta final do jogo, na metade final, não conseguiu. Triunfo do Bahia. Bahia 1, Ó, o Botafogo Rosquinha, Mabel. Botafogo 0. Vasco, Gigante da Colina, 0. Palmeiras, o seu Palmeiras, 1. Meu Palmeiras nada. Não, na cara. verdade foi Vasco 1 e deu um gol pro Palmeiras, É né? verdade. Cara, acho que era. Ontem era o dia da alegria. O Hugo Moura tava querendo ir pra casa. Sabe quando você vai jogar bola? Você quer. Minha mulher me ligou, preciso ir embora. Já deu. Entrega e vai embora. Cara, e pior que foi. Não, o futebol não é pra ser justo. Cara, eu achei um jogo bom do Vasco, principalmente o primeiro time Jogou do Vasco. direitinho, cara, né? Jogou bem. E por incrível que pareça, né? Sem o Vegete ser um coxinha de falar, putz, não dá. Mas o que compensa? A entrega física. Time muito forte fisicamente, com o Lloyd no ataque. O time fechou bem a marcação, marcando no 4-4-2, deixando o Palmeiras tocar a bola, mas na hora que entrava na área do Vasco, o Vasco apertava e atacando o 4-3-3. Teve volume, foi melhor que o Palmeiras no primeiro tempo. E o Vasco teve mais posse, tá? Teve mais posse no Mais primeiro posse tempo? Não, no jogo inteiro. O jogo inteiro? É. Olha. E o Vasco, esse realmente que não deu oportunidade pro Palmeiras. Não, O Palmeiras, cara. eu tô tentando lembrar de grandes chances criadas. Nenhuma. Teve uma de cabeça ali, meio no latereio, mas assim, o Palmeiras não foi senhor do jogo. Não, e quem que foi que tirou uma bola de bicicleta debaixo da linha? O Gustavo Gomes? Foi o Gustavo Gomes. Foi o Giai. Esse é um gol do Vascão ali. Tirou... Cara, Ai, dá dó do Vascão, velho. A minha teoria é que o Vasco vendeu a derrota. Ele abriu mão de jogar em São Januário, Então, Isso dá essa pra é a entender. parte que eu vou martelar. tirou os 2 melhores jogadores. E aí, como viu que o Palmeiras não tava fazendo gol e ele tinha que vender a derrota, Não, ele entregou. e a dúvida que fica é, o que o comentarista Pedrinho diria disso? Pois é, porque eu vou exatamente o que o diretor falou, concordo quase que 100% com ele. Realmente, por mais que o time do Vasco a gente sabe que não disputa as mesmas coisas que o Palmeiras, são duas prateleiras diferentes, ok. Mas você, ao mesmo modo que o Vasco entrou contra o Corinthians, mudando tudo, já meio que aceitando a derrota, o Vasco não pode ir para um jogo aceitando que vai perder. E é o que pareceu, porque realmente o Vasco já é um time inferior, ok. Mas tudo bem, o jogo é em São Januário. Dá pra trocar. Ganhar do Vasco em São Januário não é fácil. Aí vende o mando. Poupa jogador. Os 2 melhores jogadores. O Verratti, inclusive, é responsável por 75% dos gols do Vasco. Então você já tá meio que abrindo mão de que você vai fazer gol. Aí você poupa. E aí, como o diretor falou, pra acabar e botar a pá de Cara, cal, e o o Hugo... E o Brasileirão é perigoso, cara. Você vai empurrando com a barriga, chega no final, você vai pisando dos pontos, cara. É um Já desespero. tá lá em 14º, É um viu? desespero. E me incomoda pela grandeza do Vasco, você encarar um adversário. E por mais que a derrota seria ok pro Palmeiras, Sim. ok. Mas você não pode já chegar pro jogo perdendo. Você tem que chegar Não, empatando. tanto é que você olha o jogo, o Vasco o jogo- teve chance de ganhar o Teve jogo chance ontem, de ganhar. cara. E talvez o resultado mais justo, Seria né? Não empate. falar justo, mas É. assim, pelo que jogou as duas equipes, Teria sido fosse empate. realmente um empate. E falando de Hugo Moura, ex-jogador do Flamengo. Aí, ó. Cara, o Mengão deu teve uma colaboração. Assim, né? É. Eu acho que parece que já avisaram pra ele que o Diniz tá chegando, né? Porque ele foi tentar inventar na saída de bola. Pois é, tá todo mundo na hora lembrou do Diniz. Cara, é duro falar que o jogo faz parte do aquela jogador. saída foi a coisa mais Não, ridícula. ela faz sentido. Não. No momento que tem opção, É. né? Que é trabalhado. É porque realmente não tinha opção, tinha que jogar pra fora. O aquela Léo bola. Jardim revoltado. O Léo Jardim ficou maluco. É, e tá correto, porque você tá sem um treinador, né? Acho que não sei se o Vasco tá treinando essa saída de bola assim. Cara, na dúvida, rifa ou tenta tocar pro cara. Tinha um cara aberto do Vasco. Toca pro cara. Não tem que entregar, porque o atacante geralmente é mais rápido. Aí o Palmeiras roubou a bola, o Estevão pegou só, deu no Rolou. Vitor Roque, que falou, graças a Deus, eu queria saber o gol. Exatamente, falando de Palmeiras agora, gol do Vitor Roque. Tá em choque, Pérez? Gol do Vitor 1 Roque. e 11? Eu tenho o Yuri Alberto, pai. Pera aí.
Inclusive, o primeiro gol brasileiro do Palmeiras no Brasileirão. É verdade. O Nossa, Vitor Roque é o primeiro gostei jogador brasileiro a fazer um gol pelo Palmeiras. É isso, não foi aquela partida vistosa dessa vez. Mas ganha, né? Pô, ganha e é líder. É que eu falo, o Palmeiras Palmeiras uma fênix, é né? encardido, é inacreditável como esse time é difícil de ser batido, jogando bem ou jogando mal. CBF, contrata o Abel, Muito vai. difícil. Alguém? Não tem um pra tirar o Abel? Tem um árabe. Pô, não tem um árabe com dinheiro, meu Deus. Não tem um. É isso. E o Abel, que não é ex de ninguém, né? Só do Palmeiras, fica aí. Quer dizer, do time grego. Mas de time grego aqui E também. o jogo de hoje demonstra que o Vasco pode ser um time competitivo. Eu já repeti, Pode falei no ser campeonato. O competitivo. Vasco não cai. Pode Tem que parar de afirmo abrir com mão de tranquilidade. jogos. E vamos ver quem vai ser o técnico. E a culpa não era do gigante. Carille. Fica aí. Vitória do Palmeiras. Vasco 0. Palmeiras aí. Presente o do Verdão, Vasco ao Palmeiras. 1. São co-irmãos, né? Verdade, né? Grêmio 1. Santos de Neymar ou não é Santos de Neymar? Não sei. 0 aí Diogão, do time da Baixada vai, Santista. Diogão, solta aquele sorriso, Faça Diogão. a festa aí, torcedor tricolor. Vitória do Grêmio, cara. Joguinho daqueles que a gente já esperava que não ia ser um Meu show de bola. Deus Até do o céu, Vasco cara. já ganhou do Santos. É verdade. Eu esqueci de falar um negócio do Vasco exatamente, mas assim, pô, o Santos não pode entrar numa apatia, tá sem nada. O Santos hoje ele não tem nada, não tem um estilo de jogo. Tem agora o Kleber Xavier, que vai tentar. Não, o negócio é o seguinte. Você viu? Vocês pegaram o vice-presidente na rua falando, e o técnico? Ah, não, ele tava aquecendo aí pro Tite chegar. Pô, eu fiquei sabendo dessa. Assim, se o Tite assume o Santos, depois de ter falado pro Corinthians, aí é loucura. Aí o torcedor corintiano Não, aí- vai se revoltar. Aí já tá revoltado com ele, mas tudo bem. Mas aí é radical, né? Aí não, já. Aí você pode cobrar o Adenor? Não, ele que encosta a cabeça e tem essa consciência dele lá. Porque o Santos tá com a comissão do Tite sem o Tite. E nesse aí, sem Tite e AD, não sei como é que tá fazendo. O Kleber Xavier sempre quis ser técnico, tá começando a trabalhar agora, tem muita coisa pra aprender. Ele que já sabe muito, mas, claro, numa nova função. E a gente aprende mais nas derrotas. Viu? Então ele tá vai aprendendo aprender bastante muito, o Santos, hein? Então o Santos tá PHD. Cara, além do Carpini, não chega pro Santos? Pois é, uma hora vai ter que chegar. Vitória importantíssima pro Grêmio, cara. Foi um gol chorado, bola desviada, Cara, nesse parou no momento, Christian. O Grêmio precisa ganhar só, cara. E o Christian fez o gol. É o jogo dos desesperados aqui. Quem ganhasse ia tentar se livrar um pouco mais. E o Santos amarga a penúltima colocação do campeonato, Cara, Pérez. o Neymar vai jogar? Não tô falando, agora eu tô falando sem sacanagem. Pô, Ele vai ser cobrado, tomara cara? Mas vai cobrar ele de quê? O Neymar ele Ele precisa tá no currículo machucado. aí Ele tá sem uma- machucado, cara. livramento de rebaixamento. Ele precisa ter isso Primeiro- no currículo. Ah, é, né? Ah, Vai ser é a uma primeira boa vez a- história, é uma boa história. Tá com medo de campeonato, ainda tá, mas, cara, dependendo do momento que ele voltar ali, o Santos vai estar disputando rebaixamento, cara. E o Grêmio tem que encontrar um caminho, porque por mais que eu siga esses 3 pontinhos aí, não tá legal de ver a zaga. Você fala muito da defesa do Corinthians, mas a defesa do Grêmio com o Gemerson também não E tá outra, ajudando. foi vaiado o pré-jogo, né? Antes do jogo, a torcida Não é, do não, Grêmio vaiou. o clima não tá legal. Mas o Imortal conseguiu a vitória importantíssima, enquanto o nosso Santos Fantástico da Baixada Santista se afunda ainda mais. Vitória do Grêmio, 1 pra cima de Santos 0. Ai, meu joelho, o Neymar. Foi mal. Olha, para com isso. Que o Ah, cara, pelo amor Ele de Deus, velho. Você é craque? Você é craque. O Neymar é craque. Ô, Souza. Diretor, vamos sorrir, diretor, um pouquinho? Mas sorri por quê? O que tá engraçado? Lá no Mineirão, lá no Eterno 7x1, com todo respeito ao Mineirão, deu cabuloso. Cabuloso 2. Quem fez o gol, Flamengo Pérez? 1. Quem fez o gol? Cara, no Brasil duas coisas funcionam. Pensão alimentícia e lei do ex. Lei do ex é gol do Gabigol, ó. Diretor, vamos sorrir aqui, ó. Ah, vocês falam? Mas e a lei do ex-Arrascaeta? Ninguém, pouco comentado. Franco. Arrascaeta com um golaço faz aí Cruzeiro 2, Flamengo 1. Baita gol do Arrascaeta, mas agora vamos falar sério, vamos falar do jogo. A começar que, pela primeira vez, eu ouso dizer que, no ano, o Flamengo é dominado pelo seu adversário. O Cruzeiro, ele jogou jogou bem, melhor. tá? O Cruzeiro dominou, não o jogo inteiro, porque, claro, dominar o jogo inteiro é muito difícil, mas a maior parte do jogo foi dominado pelo Cruzeiro. O time do Felipe Luiz não jogou bem, foi a pior atuação do Flamengo de Felipe Luiz que eu vi. Sim. E ok, vai acontecer, são instabilidades, mas achei que ele errou bastante, ele não foi bem nas Cara, alterações, o time jogou muito mal. E o Cruzeiro entrou com uma proposta que realmente dificultou muito o Flamengo. O time treinado pelo Léo Jardim, não do Vasco. O Léo Jardim aí do Cruzeiro, tá? um bom técnico. Cara, e parece que as ideias estão encaixando, o Cruzeiro tá começando a melhorar. Então- São 4 jogos seguidos de vitória. Ele banca o Gabigol, porque ele quer um time mais intenso, pra pressionar a saída de jogo e tentar forçar um erro do adversário. Isso funciona muito bem. O Flamengo até consegue sair algumas vezes, é verdade. Sim. Consegue chegar. Só que na uma que erra, começa tudo aí pela água abaixo. O De La Cruz fez uma partida muito abaixo, muito mal o De La Cruz. Tá, eu concordo com você. Diga. Mas ele tá jogando na posição errada, ele não é volante, cara.
Mas agora Ele é meia-direita, cara. Não, agora no time do Flamengo ele é esse motorzinho e ele vinha jogando bem. É que realmente ele errou um passe que não pode errar. E aí o Cruzeiro, numa estratégia do Cruzeiro, tá? Isso é muito mérito do Cruzeiro, a Sim, pressão, o jeito que ele fecha espaço. Tem que falar também de Caio Jorge, que vive uma fase Cara, iluminadíssima, ele deu uma- golaço. Não, primeiro que ele tinha dado um tubo na trave também. Verdade. Nossa, que quase foi quebrou a defesa do trave. Rossi, hein? Rossi- Defesa do Rossi. Vamos Rossi falar melhor de em Rossi. campo. Melhor em campo. Vamos falar de Rossi melhor em campo. E tem gente que falou que o Rossi falhou nesse gol. Você acredita no gol do Caio Jorge? Não tem como. A bola ainda quica. Cara, que quando morria a chileira, parecia que tinha uma futebol ali, dava Nossa, uma ela quicada. fica bastante. E o Cruzeiro realmente foi melhor na partida, foi o senhor do Sem jogo. dúvida alguma. O Flamengo não conseguiu fazer quase nada, porque do mesmo jeito que a gente falou do Bahia e Botafogo, o Flamengo, por mais que tenha um meio campo muito bom, perdeu o meio pro Cruzeiro. O Cruzeiro dominou o meio campo, que é o cérebro do Flamengo, e a partir daí as ações Então começaram a ficar muito e difíceis. E a dúvida que fica pra mim é o seguinte. Óbvio, a maioria dos jogos o Flamengo vai ficar com a bola. Sim. Sem dúvida. Perfeito. E nos jogos que o Flamengo vai precisar recuar sem a bola, como é que vai ficar essa marcação? Não é um time feito pra isso, Sim. né? Não é um time feito pra isso. Sim, se adapta, né? Mas. A lógica é que o Flamengo Aham. realmente vai conseguir propor seu jogo, mas não conseguiu. O Flamengo não conseguiu, apesar do gol sair numa linda jogada, troca de passes, todo mundo passou por quase todo mundo. Chega no Gerson, que fez uma boa jogada, ajeita pro Arrasca, Chapada. e aí o Cruzeiro sofre pelo ex, novamente, porque o Arrasca gosta não muito de comemorou, fazer né? gol. Não comemorou. E não comemorou, Humilde, né? assim, ex-clube, maior artilheiro gringo do Cruzeiro. 10 anos que o cara saiu até hoje com esse Você vê, papo não, mas de... você vê que ele respeita o clube que Cara, eu alçou acho ele. que. Eu tenho. Minha opinião, tá? Não tem certo ou errado. Mas, cara, você tem que comemorar quando você é pago. É pela tua empresa, tem que o comemorar. primeiro gol ali, depois da contratação, beleza. Cara, já Eu passou. já discordo. Agora depois, porra. Eu já discordo. Eu acho que se você tem uma identificação, se você não tem uma identificação, tanto faz. Agora, se você se identificou com a equipe, Mas é você legal não mas você comemorar. tá comemorando não pra zoar o teu time, você tá comemorando Fez o gol. acompanhando a felicidade dos E meus colegas identificou aqui. tanto assim, por que saiu? Por que não ficou lá? Porque o Cruzeiro de 2019 aconteceu Pô, algo chato, né? ué. Não dava pra ficar também. Não tinha dinheiro pra pagar o cara, pô. Não tinha dinheiro pra pagar o cara. Então, na minha opinião, se o cara se identifica, é de muito bom grado ele não comemorar. E o Flamengo empata o jogo. E aí parecia que o Flamengo, no final do segundo tempo, com empate, do primeiro tempo com empate, poderia voltar pro segundo tempo com uma proposta melhor. Não foi o que Cruzeiro aconteceu. O time continuou atrás. E assim, falar de Flamengo, pra mim, quem se salvou do jogo ali é que o Léo Ortiz foi abaixo. Não foi horrível, mas foi abaixo. Léo Pereira falhou no gol. Léo velho. Pereira foi muito mal, ele falha, na minha opinião, nos dois gols. No primeiro, ele demora demais, dá muito espaço pro Caio Jorge bater pra gol. E De no lá que jogou segundo, a mal. gente vai chegar no segundo. O Rossi, craque, melhor do jogo. Cara, Partida muito boa do E as mexidas goleiro também. Rossi. O Michael, cara, o que tá acontecendo com Michael, ele? ele me estressa, viu? Tá Com todo respeito, Michael. Tomando decisões muito ruins. Ele não é um ruins, jogador mais dotado da inteligência do jogo. velho. Sim. E aí ele erra muito, cara. Os pontas do Flamengo vivem um momento muito ruim. O Cebolinha também não fez uma boa partida. Não mesmo. O Luiz Araújo, quando entra, também não tá correspondendo. Por isso que eu falei, o jogo do Corinthians foi tipo, o Corinthians abriu as pernas. Com todo respeito. Que foi que Cebolinha já conseguiu. Esse Cebolinha é muito instável, ele é capaz de fazer um golaço, na outra partida não conseguiu jogar tão bem. O Pedro, ele sai, até porque ainda tá poupando os minutos, ainda tá Mas sabe uma coisa? voltando de lesão. No primeiro tempo com o Pedro, por mais que o Cruzeiro estivesse melhor que o Flamengo, o Pedro tava conseguindo segurar a bola, fazer pivô. fazer ele ainda tem Mas essas quando ele tira o qualidades, Pedro, isso aí. Não o tem Flamengo como. sentiu muito, velho. Por mais que o Juninho daquele apelido, né? Sim. Ele ajude bastante no sem bola, ele consiga ajudar bastante defensivamente. Porém, não é o Pedro. E agora a gente tem que falar do momento, Ah, né? tá. Por isso que ele tá fugindo, né, gente? Ele Agora tá a gente tem fugindo. O que falar do diretor. momento. Ô, diretor. Eu vi que ele tava ali demorando e eu aqui, ó, Demagogia bora, pura, né? bora, Depois bora. do goleiro Rossi fazer várias defesas que evitaram um placar que já era pra ter sido uma vitória do Cruzeiro. Não, que chutinho boqueta aquele do Gabigol também, hein? Cara, vou falar uma coisa. Ele não queria fazer aquele Não, gol. ele não erra Gabigol. pênalti. E ele errou. O Gabigol, ele é predestinado. Vocês têm que entender uma coisa. Primeiro, que ele é subestimado. Ele é muito bom jogador. Não vive um bom momento, mas é muito bom jogador. Um cara com os números dele, com as conquistas dele. Ele não queria fazer é aquele gol. inacreditável. Segundo, Gabigol esse que respeitou o Flamengo, tá? Falou com todo mundo, falou com as crianças do Flamengo. Vou falar- Entrou eu vou, legal, eu vou criticar a conversou entrevista com dele. todo Vou mundo. criticar a entrevista dele. Gabigol esse que é predestinado, ele é bom jogador. E ele tem a estrela, ele tem a aula. Entra aos 42 minutos. E aí, o meu amigo Léo Pereira, cara, Léo Pereira, eu gosto dele, acho bom jogador, acho bom Cara, zagueiro. Mas ele tem muitos erros defensivos, não dá pra fazer Franco, um pênalti daquele. Pensa que o Léo Pereira fez pelo Brasil ontem, Que cara. Brasil? O seu Brasil não é o meu Brasil. Eu não sou do povo desse rapaz. Eu não sou esse Brasil que vocês estão falando. Então você é minoria, meu querido. Eu não sou. O Flamengo é a maioria, mas eu não quero falar disso. Quero falar de Gabigol. Gabigol foi pra bola. Quando ele entrou, todo flamenguista sabia que ele ia fazer o gol. Todo mundo. Eu só rezava assim, não comemora. Por favor, não comemora, não comemora. Ele foi pra bola e perdeu. Mas ele é... Caiu no ele pé tem a dele. estrela. Cara, ela volta e eu de novo no desesperado. pé. Falei, não é possível que ele não vai fazer o gol, velho. Mas sobrou no pé dele, graças a Deus. Sobrou no... Graças a Deus. Por que isso, Pérez? Cara! Só vocês não O podem se final ferrar, porque- perfeito ali, Pérez, seria Fala. ele levantar a camisa e tá a camisa do Corinthians debaixo.
Não, aí é loucura. Aí é loucura. Cara, aí seria uma loucura completa eu internar ele. Gabigol que depois pegou a camisa do Flamengo, botou por cima. O Gabigol, ele é profissional e ele é ídolo. Por mais que a galera, os torcedores do Flamengo, eu sei que estão muito sentidos. Os mais antigos não gostam dele. Eu sei que eles estão muito sentidos, tem todo o direito, mas você falar que o Gabigol não é ídolo, ou não reconhecer tudo que ele fez pelo Flamengo durante esses 5, 6 anos, Cara, é inacreditável. não, e outra, Ele tirou o Flamengo, ele salva o Flamengo do poço de 40 anos. Depois de sem ter Zico, você Libertadores. pode falar o Gabigol o segundo maior ídolo. Não é uma opinião errada, não, tá? Isso é uma me opinião lembra, a se isso me considerar. lembra um episódio que o Edmundo jogava no Vasco, foi pro Cruzeiro e ele perdeu um pênalti contra o Vasco. Nossa, e o Edmundo voava no Vasco, né? E Nossa. aí o Gabigol queria perder aquele pênalti, ele não queria fazer só que aí não. se ele perdesse rebote ia ficar muito na cara. Aí, Não, aí, é. o rebote ele agiu instintivamente, ele não pensou. Gabigol, ele é ídolo esse e travante, ponto. Galera tem que entender. Que aí você pode não gostar E não dele. comemorou, foi legal ele não ter comemorado. E outro, o torcedor do Flamengo tem que ser grato. Não tô falando que tem o que eu faço, mas tem que ser grato ao Gabigol. Eu, particularmente, não consigo ter raiva. Zero. Deu a melancolia? Lógico. Porque ver o Gabigol comemorando com outra camisa é duro. Mas não tem como eu sentir raiva de um cara que me deu as minhas melhores e maiores alegrias no Cara, futebol. a placa tava lá. Hoje tem gol do Gabigol. E teve. Deu Mas, lógica. Só pra finalizar, o que você não gostou do Gabigol? Que você até levantou um negócio. Cara, a entrevista dele no final. Cara, ele é jogador do... Tudo bem, ele tem amor... Discordo. Mas tudo bem. Ele tem amor pelo Compete. Flamengo. Eu respeito e tal. Mas, cara, fala do Cruzeiro na entrevista, cara. Por que você precisa falar do Flamengo o tempo Porque inteiro? ele é, talvez, o segundo maior ídolo do clube. Beleza. Ah. Não tem nada a ver isso aí, cara. Quando é o segundo maior ídolo, tem que falar. É o Gabigol. Não tem jeito. Sou fã, ídolo, mas me mata. Também virei fã E ontem. eu posso dizer, agora sou eternamente maltratado por um ex. Sim, Só ele? só ele. Então tá bom. Só ele. Não tem... Eu vou nem Não, falar. só ele. É, você quer que eu Só fique em Gabigol. silêncio, né? Uau! Mitômetro! Aquele momento onde a gente faz o nosso palmito. Moleque, palmito aqui, cara. Pô, bom. É o palpite da rodada, quando a gente vai prever o futuro, ou então as nossas análises certeiras, que nem sempre são tão certeiras Eu- assim. Porque o mundo da bola não nos respeita, Diga verdade por é essa. você. Sétima rodada, Diga por resultado. você. Sétima rodada, vamos pros placares. São Paulo 0, Fortaleza 0. É, só quem acertou aí foi o diretor, Caraca, fala dele. Eu Diretor botei- esse que torce pro empate em todas as rodadas. certo? Ceará 1, Vitória 0. Fala. Pérez e Franco. Ah, pô, o Ceará não pede... Mano, Tem que falar. Eu pensei que eu tinha confiado no Vitória, hein? Mas tudo bem. Fluminense 2, Sport 1. É Pérez. Caraca. Eu fui de virada, tá? Foi O Pérez o último lance. Ele tem um pacto, Qual pacto? não sei. Que isso, gente. Sou uma E pessoa ele de errou bem. o placar, tá? De Ceará, ele colocou 2-1. Não foi 2x1. Corinthians 4, Internacional 2. Pérez. Ah, mas ele foi do clubismo, Eu- gente. Eu sempre vou votar no Corinthians, desculpa. Eu posso perguntar o que eu botei aí, diretor? Você colocou Inter. Ai, tudo. Por um momento eu estava ganhando. É verdade. Bahia 1, Botafogo 0. Bahia, Pérez e Franco. Vamos! Caraca, tem umas que eu nem lembro. Eu achava eu nem... O suspense é complicado. Não, Cruzeiro ainda não. Ainda bem. Uf. Grêmio 1, Santos 0. Grêmio 1, Santos 0. Pérez. Caraca, o Pérez tá É gigante. que o Santos tá muito mal, velho. O Pérez é bruto. E você, Franco, errou o placar. Colocou 1-1. Nossa. Vasco 0, Palmeiras 1. Vasco 0, Palmeiras 1. Franco e Pérez. Aí o diretor Cara, teve o eu tal vou falar uma do... coisa, você tem com tristeza, tá? Aí É. teve o tal do clubismo aí, né? Mas acontece. Cruzeiro 2, Flamengo 1. Erramos. A gente errou. É. Todo mundo errou. Todo mundo... E eu errei o Mengão, placar, botei 2-0 Flamengo. Todo mundo gosta do Mengão, Pô, na verdade essa é o Uma mais coisa, amado, mais querido. todo respeito, Diga. acho que eu só errei um. Talvez, hein? Ou Qual foi dois. o placar desse palpitômetro? Até agora, porque teve 2 jogos aí que estão acontecendo agora, né? Então, a Por gente enquanto, não- tá tudo 0x0, hein? Atualizando aqui. Então, Pérez fez 6 pontos. Tá. O Franco fez 3. Nossa, você fez dobro. E diretor Ah, fez 1 Cara, eu fiz 6 em quantos jogos? em Cara, 8 oito jogos. jogos. Ótimo! Se você Excelente. acertar mais 2, você ganha um palmito, hein? Mas tem que acertar os próximos 2. É E o verdade. que eu botei nos próximos dois, diretor? Você colocou aqui, todo mundo colocou o Red Bull Bragantino contra o Mirassol. Você e o Franco Juventude e eu Galo. É. Cara, mas faz sentido do Faz Juventude. sentido, Do faz Juventude sentido. que mais faz sentido. É Esse- isso. E o Pérez agora tá com 28 pontos Segue. na Caramba. liderança. Segue o E segundo o tal do colocado. Gabriel Franco? Franco com 22 Ah, dá pra chegar, dá pra chegou, chegar. caramba. e Não, dá diretor pra chegar. 13. 13 É, pontos. aí tá Cara, um o pouco meu, mais o complicado. meu objetivo, diretor, é chegar aos 45 pra não ser rebaixado. Entendi. Esse é sempre o objetivo Óbvio. primário, né? Tem que focar nisso. E agora a gente já vai pro próximo, diretor? Já Vamos pro pode rodar? palpitômetro aqui da 8ª rodada. 8ª rodada, vamos pros palpites, ou os palmites, os palmitos, os palpitos, o papipipômetro. Pô, mandou muito, velho. O quê? Mandou muito com o P, Gostou, né? O jogo de palavras, a rima do P, é o GOG, pô, fala dele.
Diretor, manda pra nós. Fortaleza e Juventude. Fortal. Fortaleza também. Empate. Ai, sério? O cara é aficionado Sério? no empate. Mirassol e Corinthians. Sport Clube Corinthians Paulista, Tem que pô. dar Coringão. Empate. Grêmio e Bragantino. Ai. Eu vou botar... eu acho que vou ser ousado e alegre. Eu não vou ser tão ousado. Eu vou botar Bragantino. Eu boto empate. Grêmio. Vitória e Vasco da Gama. Esse jogo é jogo, Cara. é jogo, hein? Esse jogo é jogo. Esse jogo é jogado. Cara, tem chance de empate também, né? Mas eu vou botar empate. Vou botar Vasco porque precisa responder. Eu vou de Vasco. É isso. Bem, diretor, Perfeito, bem. Tem que ser é isso clubista, aí. cara. Pode falar. Flamengo e Bahia. Nossa, mata-mata do jogo é complicado. Flamengo. Flamengo. Mas vai Empate. ser um jogo difícil, cara. Empate. Não duvido que Vai dê um ser empate, jogaço, não. velho. Esporte Recife e Cruzeiro. Cara, o Sport mudou de técnico O agora. que eu vi do Cruzeiro, eu vi uma máquina de jogar bola, Cruzeiro. tá? É que eu não confio. Eu vou de Cabuloso. Vou de Cruzeiro também. Vou de cabuloso. Eu vou de empate. Atlético Mineiro e Fluminense. Cara, jogo de dois times que... tipo, Jogo de dois times, é verdade. Bem pontuado. Jogo de dois Dois times e times. digo Cara. mais. Vai ter um árbitro e torcedor presente. Dois bandeiras. Árbitro eu não vou sei, de- né? Só tem árbitro de vídeo. Isso é verdade. Divido? Vidro. Empate. Galo e Fluminense. Vai, diretor. Fluminense. Fluminense? Galo e O Fluminense. jogo é em Minas? Em Minas. Não, eu nunca vou botar no Eu Fluminense. vou de empate. eu vou de empate. Eu vou de empate. Cara, também. eu vou de Galo. Botafogo e Internacional. Os Nossa, guri. bom jogo Bom também. jogo, tá? Bom jogo. Eu vou de guri. Inter. Eu vou de empate. Botafogo. E finalizando, que é o jogo Rodada de difícil, segunda-feira, cara. É né? complicado, hein? Santos e Ceará. O Nossa. Santos tem que ganhar. Se o Santos não ganhar, eu leio lá, hein? Fantástico. Conta tudo, tá? Conta futebol, conta o que vem apresentando, mas eu vou na magia, Santos. Eu vou do empate. É Santos. É isso. Finalizando a nossa 8ª rodada. Não. Tem os placares. Ah, é Ai, verdade. ai, ai, Placares Ninguém acertou aqui. na última rodada, né? Não. Eles já Os agora? dois acertaram na última, impossível. né? Pérez, Ah. Grêmio e Bragantino. E botei o que mesmo? Qual o Diretor? placar? Eu tinha botado empate. Ai, não sei, mano. Tinha botado empate. Cara, eu vou botar 1-1. Gabriel, Oi. Vitória e Vasco. Ah, aquele placar apertado. Minto. 2x0, tive uma premonição do nada. Eu vi o gol, tu acredita? Agora. Gol de quem? 2x0, eu vi o gol. Não, um é de Verrete de cabeça. Para de enganar o E diretor. o outro é um gol totalmente de uma sorte, assim. Um bololô, não sei nem quem fez. Nem quem fez. Só sei que ele olhou pra torcida do 2 Vasco a 0 e pro fez Vasco. assim. Tá certo. Esse cara tá usando muita... E o meu Eu jogo acabei aqui, de sentir. Palmeiras e São Paulo. Vou de 1-0 Palmeiras. Pô, a gente não betou nesse jogo. É verdade, eu não... Fala, ô? Eu falei o quê? Falou não? Não falou, não. Então vamos lá, Palmeiras e São Paulo. Palmeiras. Empate. Cara, pior que o São Paulo só empata, né? É, vai ser empate. É o time, Empate é o no time Allianz é empate, é verdade. Tô contigo. Então eu vou de Palmeiras. E 1-0. Esse tem que botar empate. 1-0. Então fechou, essa foi a nossa 8ª rodada das previsões. Lembrando que você também pode fazer a sua aí de casa. Coloca nos Me comentários. liga antes que eu faça você acertar. São 10 rodadas. Se você acertar 8, acertou 8, São ganha 10 um palmito. partidas. 10 É, partidas. perdão, são 10 partidas. Acertou 8 placares. Nem Um precisa cravar pote não, de só palmito. vencedor. Ganha um palmito. Pote de palmito. Ah, mas eu Pupunha. moro no sul, em Cachoinhas. gente Vai manda, chegar cara. o palmito. Chega o palmito. Porque ele sempre chega. Sempre chega, cara. Sempre chega, você pode ter certeza. Sempre chega. Rivalidade? Rivalidade? Ah, tá virando, tá? Vitória do Gato Preto, miau, au, pra cima do Capital. Música? Ô, o gato. Não aí. tem música do Capital hoje? Ô, gato. Ah, Esse foi um Capital, 17 anos. Capital meio arranhado, meio sem Não, força, meio vou falar. triste. O gato tá presente aqui, tá na caixa dele tranquilo, líder. Ah, descansando. Sem pensar. Tá tranquilão, porque temos um time 100% e líder da Série D, hein, Gabriel Pérez? Cara, é o que a torcida do Ceilândia falou. O Adelson não tá pensando, eles estão vencendo. Tá dando certo. E é impressionante como toda a torcida tá mais ou menos no mesmo discurso. Que é tipo, fazer o golzinho e fechou. Cara. E aí faz o gol, acha o gol, fecha, tranquiliza, não leva gol. Sucuri, paredão, tá salvando o Ceilândia em muitos momentos. Baita goleiro Sucuri. E o Capital, que depois das trocas de técnico aí, principalmente da última do Marcelo Cara. Cabo, ainda não é aquele Capital, né, Pedro? 3 técnicos já.
o terceiro técnico. Outra coisa, o 10 machucou o Matheus Anjos, fez muita Cara, a falta. gente tá em qual mês? Um mês? Começamos no mês 5, Cara, 3 técnicos. acabou é de complicado. começar a Série D. Cara, é complicado. Complicadíssimo. E não é aquele capital que a gente sempre elogiou aqui. Porque talvez o time que a gente mais tenha elogiado por este jogo foi o Capital. Sim. Falamos que troca passe muito bem. É um time que dá gosto de ver. Não, e tá com reforço. Trouxe o Pedro Romano também, a zaga tá boa. O Matheus Anjos, como você falou Ótimo agora. meio-campista que subiu com o Remo pra Série B. Mas é um time diferente. Não tem aquela troca de Sim. passe, não tem aquele envolvimento. Tá tendo dificuldades na criação e levando muito gol. E outra coisa, o Ceilândia é fogo, né? Quando o Ceilândia se fecha, cara... É encardido ganhar. Impossível e marcar, ganhar na velho. Abadião é difícil. Abadiãoense, onde estávamos. Inclusive, pode acompanhar a gente no TikTok e no Instagram, @fute.é.bola. Tem entrevista com o jogador. Tem furo de informação aí. Furo que a gente conseguiu lá. E tem a torcida com a bateria. torcida mais legal. A torcida mais legal. legal. Falando e realmente transparecendo, porque quem mais acompanha o time do coração é o torcedor. Falando pra gente que Próximos jogos aí. Ceilândia tá em primeiro junto com o Luverdense, hein? Então. Agora o Ceilândia vai começar a pegar uns jogos mais difíceis. E Tem o um próximo misto. jogo, Luverdense e Ceilândia. É, jogo grande, cara. E se eu não me engano, o outro é capital e misto, né? Capital e misto. Jogo difícil, cara. E Mas o a capital tem que dar resposta. Exato. E a rodada, querendo ou não, sem querer, ajudou o Capital, porque os dois da frente, que são o verdade. Verdense e o Misto, empataram, e ajudou o Ceilândia também. É verdade, é verdade. E aí, vamos torcer aqui pro times do DF seguirem Sempre. avançando e vamos estar cobrindo onde for aí jogo, Série D, tem time do DF jogando. Libera a Vamos transmissão estar- ao CBF. É, CBF. Cadê? Pelo amor de Deus, velho. Libera a transmissão. Traz a informação, Pérez, rapidinho. Falei com o presida do Ceilândia, ele me disse que daqui 2 rodadas a tendência é que a Série D abra a transmissão, que volte as transmissões da Série D. Graças a Deus que, gente, no jogo do Ceilândia no final de semana, só quem tava no estádio conseguia ver o jogo. Se você estivesse de fora, não tivesse dinheiro, não tivesse tempo pra Não ver, via, não via. Não tem como. Baita gol, como é que eu vou ver um golaço daquele? Não sei, mentira. Não. Sei sim. Não, futebol! O futebol grava o Tá gol. Pode deixar que a gente traz pra você o que a CBF não consegue trazer. Então, é isso. Finalizando aqui a Série D. Vai, gato preto na área. Agora, o momento onde todo mundo para pra ouvir aquele momento que te deixa louco. Aquele momento onde você não sabe o que fazer. Aquele momento que você olha e tem 2 gato preto, vitória do gato preto. E você não consegue entender porque tem tanto gato. Eu sei porque tem, porque é gato preto na Série D. É aquele momento que você reflete, começa a ficar triste. E aí quando você fica triste, você afoga essas mágoas aonde? Não sei, cada um no seu quadradal. Mas todo mundo fica triste por um ex. E aí, tô sofrendo por ex, tem jogador do Botafogo torcendo por ex. O Flamengo, eu tô sofrendo por um ex. E o pior, ele é um ex que me acompanhou por 6 anos e agora me largou pra fazer o meu mal, só pelo meu mal. Quem também tá sofrendo pelo O mal é o ex Flamengo. é o Sul. O Sul tá mal com o ex, porque aparentemente o Yuri Alberto tá cravando o gol pra todo lado e machucando o torcedor. Quem não tá mal com o ex é o Corinthians, que o ex de outro tá fazendo a felicidade. Já fez a felicidade com o ex de outro alguém? Não precisa responder, porque agora a gente vai chegar no nosso momento, o momento de deixar louco. O momento do Tá Maluco da semana. Tá maluco esse, Pérez? A gente tem um Tá Maluco e uma denúncia. A denúncia eu vou deixar pra você. O Tá Maluco, eu quero parabenizar a tua avó. Vamos dar parabéns primeiro, então? Vai. Parabéns aí pra minha avó, vó Edna, completando aí mais um ano de vida, sempre acompanha não só o futebol, como ela vê os jogos do Brasileirão todos, tá? Cara, tá uma das na maiores TV, fãs. Tá rolando, parabéns aqui, você é sensacional, amo muito você e tá sempre aqui no futebol. E agora? Vovó Edna, aquele abraço, viu? Agora que a gente deu aquele sorriso, né? Até esqueci de ficar maluco. Aí eu lembro que o Léo Pereira entregou e que o Hugo Moura deu a vitória O gato pro Palmeiras. levantou. O Hugo Moura, cara, é coisa pra ficar louco, né? Porque você faz uma grande partida, você joga bem, você controla, pega talvez o melhor time do país aí, o Palmeiras, líder do Brasileirão. E aí? Não e aí? deixa E aí? atacar. E aí? O que acontece? Fala pra mim. Que eu tô ficando louco com você, seu maluco, Aí tu caramba. dá a bola no pé do Estevão, pra ele rolar pro lado e pro Vitor Roque Uber fazer. Eats. Pô, não tem como entregar assim. Não tem. O torcedor do Vasco, que nesse momento não começou a girar a cabeça e bater no chapisco, eu não sei o que é. Esse é o Tá Maluco da semana. Fica aí pro nosso Hugo Moura. Começando honrosa ao Léo Pereira, que vai levantar a perna assim pro Gabigol me maltratar, Léo. Pro Gabigol me Nem maltratar. quero lembrar disso. Enfim, esse foi o Tá Maluco. Que E agora a gente tem que... Mercadoria. Mercadoria. Vencida. E agora a gente tem que condenar mais um ato racista. Como é que foi isso, Gabriel? Cara, na Série B, infelizmente, o jogo entre América Mineiro e Operário e América Mineiro, o jogo foi no Paraná, em Ponta Grossa. Em determinado momento do jogo, Miguelito foi cobrar o escanteio. O Miguelito, que é ex-jogador do Santos, que tá agora na América, chamou o Alano, atacante do Operário, de macaco. Aí é duro. Ele foi denunciado na hora pelo o Jaci, que é o capitão do Operário, foi lá, falou pro árbitro, e agora tem na CBF assim, né? Os árbitros, quando tem um caso de racismo, ele faz o X pra demonstrar o que aconteceu, botou na súmula,
E acabando o jogo, o Miguelito foi preso em flagrante. Caramba, assim, tem que dar palmas, né? Porque Tem que acontecer. assim, Cara, chega, pelo amor de Deus. É todo jogo, nunca dá nada. pelo menos agora, dessa vez, tivemos uma ação Foi preso, concreta. agora ele vai responder liberdade, o Miguelito, mas ele pode pegar até 5 anos por injúria. Mas, cara, a primeira vez que eu senti que a justiça foi feita, foi cumprida. Pois é, né? Até que enfim, E cara. o protocolo é bom também, o protocolo do Pelo amor de juiz, assim. Deus, cara. Tem que ter. E é por isso que a gente nem coloca ele no Tá Maluco, porque o Tá Maluco ainda dá um momento de descontração. Sim. E a gente coloca aqui no momento condenável da rodada do nosso futebol brasileiro. Então é isso. Encerrando aqui mais um programa. Encerrando um baita programa, gostei. Programaço. Um programa sobre ex. Mais que isso, um programa ex especial. Você tá pra pensando- você. Pra você. Você tá pensando na ex, né? Especial. Não, então. esse Espetacular. especial foi bom. Foi um programa Especial. Especial do Enem, isso aí, hein? Então, muito Esse aí obrigado é- a você que tá acompanhando, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por ficar maluco com a gente. Comente o que você achou do programa. Pode xingar Pérez, pode xingar Gabriel. Eu não, xinga ele, pô. Não, pode. Eu não. Então vai, Sai canaliza fora. em mim, pode canalizar. E se você quiser xingar seu ex, os comentários Gente, estão aqui, né? ó, Eu não tô falando nada. A ex dele aí, Eu não comenta tô no falando programa. nada. Pode Então, comentar, é viu? isso. Comenta aí. Muito obrigado, Gabriel Franco, se despedindo junto com... Gabriel Pérez tem ex nada, viu? E com... Diretor. É isso, Gabriel Pérez. Diretor, é. Vamos, Que tá diretor. muito feliz com a ex de alguém hoje. O Yuri Alberto. Cara, eu vou ficar em Finalizando silêncio, aqui. velho. Valeu demais. Abraço, mais um futebol. Valeu. Comenta o que te deixa maluco, pelo amor de Deus. Muita coisa deixa maluco. Cara, o que me deixa maluco é o Pinóquio Salvou a camisa da ponte. Bonito. Camisa ponte bonita. O que me deixa maluco é o fato de eu ter gravado isso aqui agora, tudo, né? O quê? Tem que dar. Você gravou, O que né, aconteceu aqui, Gravado. pouco Não, saber isso aqui não. tá gravado agora? Tá gravado. Pouco você saber não. Você tem certeza que gravou o programa, né? Sim. Tá bom, vou até largar aqui. Acabou. Tchau.